Olá, igreja, olá, família. Bom dia. Espetacular. Estamos todos empolgados. É isso? Eu senti aqui um coro. Ok. Bem parecia que havia uma coisa. Ricardo, sei que vai estar na árdua tarefa de traduzir. Basicamente vai ser à volta de João 6. Ok? Podem abrir, se calhar, eles o capítulo todo, porque vamos ler o capítulo todo e eu vou parando. Ok? Assim, quando estiverem a ler a escritura, podem ler em inglês. Tá? Boa. Muito bem. Recomendações dadas. Então, temos vindo a falar sobre a disciplina espiritual. Que é? Qual disciplina espiritual? Adoração. Boa. Pelo menos 3 pessoas eu percebi que estão dentro, já não é mal. Diz o Senhor que vale a pena por uma só. Amém? Uhul! Ora bem, adoração é o contemplar da glória e grandeza de Deus, sendo que isso nos deve levar a quê? O louvor do seu grande nome. Amém? Concordam? Amém. Glória a Deus. Então, para isso, no domingo passado começamos a falar de quê? Do grande eu sou. Amém? Do eu sou. Para demonstrar o quê? Eu sou quem sou. Eu imaginar Deus a responder isto a Moisés é qualquer coisa de incrível, não é? Eu virar-me para alguém dizer, quem é que tu és? Eu sou quem eu sou. Mas em Deus faz todo sentido, porque não há qualquer tipo de coisa que se possa comparar a Ele. Porque Ele é quem Ele é. Amém? Então, comecemos a falar sobre isso com a base da resposta que Deus deu a Moisés em Êxodo 3, versículo 14, para mostrar a grandeza do nosso Deus. Porque como podemos nós contemplar alguém, contemplar a sua grande grandeza e dar louvor a Ele se não o conhecermos? Certo? Amém? Glória a Deus. Então, para isso, percebemos através da semana passada, e quem não teve a oportunidade de cá estar, e infelizmente ainda não viu também a pregação, que vá ver, por favor. Porque falamos exatamente que o nosso Deus é único, incomparável e inigualável. Destacamos 5 atributos incomunicáveis, aqueles atributos que só Deus tem. Destacamos 5. Quais foram os 5 atributos que destacamos dele? Independência, imutável, eterno, presente e... Ok. A palavra, no sábado passado, deram-nos uma palavra melhor para isto. Completo. Ele é completo. Okay? Nele, Ele é a essência de tudo. Amém? Glória a Deus. Então, na Bíblia, continuamos a ver, percebemos a história, percebemos a demonstração e depois mais tarde, ok? Eu não sei se tiveram a oportunidade já, a maior parte dos grupos já tiveram a oportunidade de ver e falar sobre isto. Houve um grupo que não teve a oportunidade de estar junto, estará na semana passada. E irão ver também, creio eu, exatamente o que já foi falado. Mas vimos que, de uma forma incrível e maravilhosa, Jesus, ok, tomou para si o quê? O estatuto de Deus. Tomou porque Ele é Deus. Quando eu digo que tomou o estatuto, foi na terra, demonstrou a todos, através do eu sou, que Ele é Deus. Amém? Em João 20, 31, que vai aparecer ali, ok, diz assim... Já vamos ver. O que é que nós vamos ver? Todos estes eu sous que nós vemos da palavra de Deus estão escritos no livro de João. Ok? E João tinha um objetivo. E o objetivo de relatar bem esses eu sous está escrito exatamente neste capítulo 20 e versículo 31, que diz assim: mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Crendo, tenham vida em seu nome. Amém? Ou seja, então, e muito bem feito por João em relatar, em destacar estes 7 eu sous de Jesus, para mostrar realmente que Jesus não só é Filho de Deus, ou seja, é Deus em si mesmo, ok? Amém? Ou seja, através disto, ele faz esse trabalho de mostrar realmente quem Jesus é, através das afirmações que ele fez. E há 7 afirmações que nós vamos detalhar ao longo dos próximos tempos. Vamos detalhar estas 7 afirmações. O primeiro, que é o que vamos ver hoje, é eu sou o pão da vida. Outra, eu sou a luz do mundo. Depois, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eu sou a videira verdadeira. Amém?
E o que tivemos a ver nos grupos no sábado e na sexta, tivemos a ver exatamente aqui uma relação entre Jesus, a verdadeira adoração e única que atualmente nós temos e a única forma de chegar a Deus, versus a adoração antiga a Deus, que foi estabelecido por Deus através do tabernáculo. Recuando um bocadinho na história e muito rapidamente, Deus criou o homem e a mulher, ok? Deixou-lhes um mandamento só, desobedeceram esse mandamento, foram expulsos do jardim do Éden e passaram a viver sujeitos à carne. Esse sujeitos à carne simboliza o pecado e o pecado separa o homem de Deus. No entanto, Deus queria habitar no meio do seu povo, queria habitar com o seu povo, por isso é que nos criou, para viver lado a lado connosco, mas pela desobediência não o podia. Então, através da atribuição do tabernáculo, da forma como deu detalhada a Moisés de tudo que tinha que ser feito, Deus poderia habitar no meio do seu povo. Mesmo assim, era um privilégio que não era para todos chegar à presença dele, era só para o sumo sacerdote, e era algo que tinha que ser feito recorrentemente. Tinha-se que iniciar sempre o processo, desde a purificação até à presença. E, no entanto, no terceiro lugar, no lugar santíssimo, só mesmo o sumo sacerdote é que lá podia chegar. E o que nós vimos, e sem ser spoiler ou estragar a surpresa para quem vai fazer do grupo, o que nós vimos é que Jesus condensou tudo isso nele mesmo. E aquilo que era preciso repetir constantemente, ele fez uma só vez, tornando-se ele o sumo sacerdote, acima de todos, que através do seu sacrifício perfeito nos tornou acessíveis a Deus para todos aqueles que querem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Amém? Então hoje nós vamos começar a analisar os eu sou de Jesus e vamos começar a ver este eu sou o pão da vida. E eu gostaria de adicionar um título já para eu sou o pão da vida. E resumidamente, e este é o desafio que a Escritura creio que vai trazer ao nosso coração, que é o que é que nós procuramos. Amém? Espero que fique claro à medida que a gente for explorando isto. E hoje vamos fazer, acho que não percebi muito bem quando é que comecei, mas vão ter um bocadinho de paciência. Em princípio, demora mais ou menos 2 horas, são 11 páginas, ok? Não é 2 horas, são 11 páginas, é muito. Mas hoje não vamos andar a saltar entre escrituras, só há uma que eu vou meter no meio. Vamos ler João 6 todo. Mas vamos ler por partes, ok? Para entender a constituição. Se eu quero falar sobre o pão da vida, que Jesus menciona em João 6, versículo 31, 41, 48 e 51, eu tenho que ler todo o enquadramento, ou tenho que saber todo o enquadramento, para poder entender o que é que Jesus estava ali a desafiar. Não há outra forma de o fazer, por isso vamos fazê-lo, e eu acho que é um privilégio podermos nos debruçar sobre as Escrituras. Estou a imaginar, hoje vai ser assim, tipo, meio à moda antiga, ou seja, estou a imaginar os antigos tempos em que se sentavam, abriam a palavra, liam as Escrituras e as Escrituras falavam ao nosso coração. Glória a Deus. Então, João 6, 1 a 15, aliás, vamos iniciar. Não se preocupem, em cada bloco de Escritura que ali vai estar, vai ser mais ou menos o que eu vou analisar e vou falando e pregando sobre isso, ok? Então, vamos começar pelo primeiro conjunto de versículos, que está entre João 6, 1 a 15, que é a primeira multiplicação de pães. É uma história que é narrada nos 4 evangelhos. E como se pode perceber, algo que é repetido várias vezes, a mesma coisa acontece aqui na igreja, nós repetimos várias vezes a mesma coisa, é porque ela é realmente importante, certo? Concordam? Então é realmente uma história que deve ter uma importância muito relevante, por isso é que ela cá está, a multiplicação. E nós vemos que Deus não está preocupado em destacar os milagres em si, mas há uma relevância sobre esta história, por isso é que ela aqui está, repetida nos 4 evangelhos. Versículo 1 ao 4 diz assim: algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades, e a grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. E estava próxima a festa judaica da Páscoa. Então, o que é que nós vemos aqui? Vemos uma grande multidão, certo? Muito bem.
E elas estavam o quê? Encantadas com o quê? Com o que estavam a ver a acontecer. Certo? Naquela altura, ou seja, antes daqui chegar o relato que temos antes em João 5, temos um relato de Jesus que tinha curado um paralítico que estava paralítico cerca de 38 anos. Ou seja, que coisa incrível. Alguém que estava à espera para ser curado lá pelas águas do tanque, mas não estava a conseguir acontecer. E Jesus curou. Então foi algo incrível. O homem saiu a carregar a própria maca. Então chegamos até aqui, continuamos a ver, seja um dos milagres que as pessoas já estavam a assistir. Podemos entender aqui qual era a motivação das pessoas, das grandes multidões. Qual era a motivação das pessoas estarem perto de Jesus? Qual era? Eram os milagres. Era o que podiam, se calhar, obter através. Eu ponho-me a olhar para estes versículos e eu não sei se vocês ficam com a mesma sensação. Parece quase como um show. Eu pagar para ir ao... No caso, não precisavam de pagar, mas alguém que está na rua a fazer uma dança ou a fazer um truque de magia, estava tudo admirado com esse grande mágico, diria eu, que ali estava a acontecer. Estavam maravilhadas com aquilo. Oh, que coisa incrível! E a parte boa é que eles podiam obter alguma coisa com aquilo, não é? Estavam todos ali para obter algo, uma espécie de fornecedor do que necessitavam. Alguém que ia fornecer o que eles precisavam. Amém? Essa grande multidão estava então à procura de algo, a vivenciar aquilo e à procura de algo. Mais uma nota que é muito interessante para perceberem o enquadramento do pão. Quando é que esta história está a acontecer? Vocês repararam o que é que diz ali nas Escrituras? Quando é que... Na festa judaica da Páscoa. Qual era um dos símbolos da Páscoa? Hã? Era o? Exatamente. Os pães asmos, sem fermento, que simbolizavam o quê? Que simbolizavam a libertação do povo, mas que tinham que fugir à pressa, ok? E por isso não dava tempo para dar, ok? Então, pão, e no Antigo Testamento vemos um dos simbolismos, e curiosamente, ou Jesus cimente, porque é que eu invento palavras? Não correu bem. Sérgio, eu não quero tirar os direitos do autor, peço desculpa. Dos teus e do Luke agora também. Do Luke também. Então, coincidência das grandes, estava-se a aproximar a época da Páscoa e um dos símbolos era o pão. Então vamos então ao versículo 5 e vamos ler até o 9. Diz assim: levantando os olhos, está a falar de Jesus, e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde é que compraremos pão para esse povo comer? Está Jesus a fazer, não é? Essa pergunta a Filipe. Fez essa questão apenas para pô-la à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão, Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Eu não sei se vocês conseguem imaginar a cena. Tentem se pôr na cena, haver uma grande multidão a chegar, certo? Tudo enorme. E vemos a primeira coisa que vemos aqui é Jesus, de uma forma muito honesta, compadecida, mesmo sabendo qual era a motivação deles, compadecida com este povo. E então, à sua volta, ele questiona quem estava com ele, o que é que haviam de saber, embora ele soubesse o que é que tinha que fazer. Mas questiona-os. E Filipe dá a resposta terrena. Nem que nós tivéssemos muito dinheiro, denário é mais ou menos o salário, era o salário de um dia de um trabalhador. Nem que tivéssemos salário de 200 dias, de mais de meio ano de trabalho, nós conseguiríamos dar pão a esta gente toda para comer. E depois estão a imaginar, ou seja, alguém totalmente descrente, a dizer, tipo, nem que tivéssemos quase o dinheiro de todo o mundo, não conseguíamos. É quase esta a resposta de Filipe. E por outro lado, vem lá o outro que eu imagino que é todo contente. Simão Pedro contente, como quem diz, tipo de género, olha, está aqui alguém com pão e peixe, mas não parece que vai dar para todos. Ô, gente, eu estou a imaginar, agora sou eu, ok? É como se diz grifo do autor, ou invenção do autor. Estou a imaginar aquela loucura, tipo de género, tu que fazes coisas malucas, consegues fazer alguma coisa com isto? Se calhar cortar em pedacinhos e dar um pedacinho para cada um? Era mesmo muita gente.
Ou seja, de forma tímida, trouxe e apresentou. E no meio, o que era a resposta de Jesus então? Versículo 10 a 13 disse assim: Jesus, mandem o povo assentar-se. Havia muita relva naquele lugar e todos assentaram-se. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e repartiu entre os que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada será desperdiçado. Então eles ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada, deixados por aqueles que tinham comido. Então a ação começa, certo? 5.000 pessoas, homens. Naquela altura, as mulheres e as crianças, não me perguntem porquê, não eram contadas. Okay? Há estimativas de estudiosos que estávamos a falar cerca de 20.000 pessoas naquele lugar. E aí, Senhor, aqui 3 pães, ou 5 pães e 2 peixes. Ok? Estão a imaginar? Simão Pedro despojando. Estão a ver? Como é que vão alimentar cerca de 20.000 pessoas? É de loucos. É qualquer coisa que não faz sentido. É qualquer coisa que não bate certo. Mas o que é que Jesus faz? Pega neles. Começa pelo quê? Eu não sei se é pelo pão ou pelo peixe. É pelo pão, ok? Porque ele faz seguido. Começa pelo pão. Levanta. Dá graças. Agradece pelo que tem. E dá a provisão para todos. Depois pega nos peixes. Dá graças. E distribui por eles todos. E então, todos, mas todos, tiraram até ficar satisfeitos. E o que é que aconteceu? Aliás, ainda houve fartura. E o que é que aconteceu à fartura? Foi recolhida para não haver desperdício. E isto começa já aqui a fazer uma ligação novamente com o Antigo Testamento. Ok? Mas vamos ainda ver um bocadinho. Quantos cestos é que deu? 12. Não diz porque é que encheu 12 cestos. Mas uma coisa eu creio que é legítima podermos tirar e retirar daqui deste ensinamento. Número 12 normalmente simbolizava o quê no Antigo Testamento? As 12 tribos, ou seja, as 12 tribos do povo de Deus, do povo escolhido de Deus. Então, nas 12 tribos, 12 cestos, o que é que aconteceu com o pão? O pão sobrou, certo? E o pão serviu para todos ficarem satisfeitos. Amém? O que é que Deus nos ensina, ou Jesus nos ensina no Novo Testamento sobre o pão? É um alimento. Ele ensina-nos na oração do Pai Nosso a pedir o pão. Pão? Pão nosso cada dia, o pão diário. Certo? Então é dado o pão para aquele dia. E para o dia seguinte não tinha que ser guardado. O povo, os 12 cestos que sobraram de pão, para mim, ok, eu volto a dizer para mim, é uma mensagem muito profunda. Não está escrito, mas muito profunda. Que Jesus estava a dizer e anunciar que para aqueles que são seu povo, simbolizado pelos 12 cestos, o pão não iria faltar. Porque podemos confiar nele como o nosso provedor. O pão diário, que é tão fundamental para cada um de nós, não irá faltar. Porque diz na palavra dele, nunca vi o justo mendigar o pão. Amém? Então, a história começa a ser construída. E Jesus para já alimentou o povo, deu graças, mostrou, estou a imaginar. Eu não consigo, aliás, eu tento fazer filmes, ver como é que aquilo saltava, tipo pipocas, ou ia com um cesto e aquilo tirava e aquilo aparecia cada vez mais, não faço ideia. Sei que foi entregue aquilo incrível. E depois, de repente, aparecem mais 11 cestos, ou mais, pelo menos, mais 10 cestos, não é? Pelo menos isso. Oh, incrível. Todo aquele cenário. E tudo à frente, à nossa frente, ou à frente dos olhos de quem lá estava. Então, mas onde é que estava o coração das pessoas? Versículo 14 diz assim: depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida, este é o profeta
que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Isto é a coisa incrível de Cristo. Ele veio para obedecer ao chamado do Pai. Ele não veio nesta terra, neste momento, para ser exaltado e levado a uma posição superior a qualquer outro homem nesta terra. Não é isso. Ele não vinha para ser rei físico deste lugar. Ele vinha para reinar, sem dúvida, espiritualmente. O povo estava à espera de quê? Que libertação é que o povo estava à espera? Que vemos nesta escritura. Uma libertação da opressão dos romanos, certo? Era isto. Por isso é que a dificuldade de reconhecerem Jesus como Filho de Deus era isto, porque estavam à espera de alguém que viesse e os retirasse desta opressão toda física. Mas não era essa libertação física que Jesus queria trazer, ou ia trazer, que Deus queria trazer através de Cristo. Não era essa a libertação. A libertação que queria trazer é a liberdade para viver livre do pecado. Amém? Então não estavam a entender a mensagem e por isso é que Jesus teve que retirar. Porque ele não queria exaltação. Para ele não queria revoltas. Ele não queria rebeliões. Ele queria que entendessem quem é que ele era e o que é que ele estava aqui a fazer. Então este é o tema da pregação relacionado com o pão da vida. E a pergunta que eu fiz: o que é que nós estamos a procurar em Cristo? Buscamos relacionamento restaurado com Deus ou buscamos bênção e coisas maravilhosas para esta vida que tudo nos vá bem? Faz sentido ou estou forçado demasiado? Porque é simples no nosso dia a dia e muitas das vezes vendermos um evangelho lá fora a pessoas que não conhecem e às vezes cá dentro, que se tens problemas, vem para a igreja ou vem para Cristo e todos eles vão desaparecer. E essa não é a versão correta. Os problemas não vão desaparecer. Não quer dizer que não desapareçam, que Deus realmente não faça um milagre em qualquer um dos factos. Mas o maior milagre que Ele vai fazer é restaurar o teu relacionamento com Deus. Retirar-te da opressão do pecado para viveres livre, um relacionamento com Ele. E veres uma vida abundante. Uma vida que será eterna. Amém? Aleluia! Então, o primeiro milagre está feito. Certo? A seguir vem o milagre número 2. Ou seja, milagre, vão tentando também colocar as peças em ordem. Aconteceu um milagre. E esse milagre revelou o coração do povo. O segundo milagre que acontece. Qual é o segundo milagre que acontece? Jesus anda sobre as águas. Coisa maluca, não é? Andar sobre as águas. Quem é que aqui já tentou andar sobre as águas? Foi só eu? Foi só... ok. Obrigado, João. Obrigado. O Sérgio não assume que ele não quer. Nunca tentaste andar sobre as águas? Nem abrir o... E nunca tentaste abrir também o mar, tipo Moisés? Nunca fizeste isso? Você já foste criança, não é? Estupidezes do homem, mas é verdade. Quem nunca... Peço desculpa, se calhar só fui eu e o João que... Amém. Então, Jesus anda sobre as águas, coisa incrível, relatada em 3 evangelhos, ok? Não é em 4, 3, mostrando na mesma também a importância da história. Então, versículo 16 a versículo 24 diz assim: ao anoitecer, os seus discípulos desceram para o mar, entraram num barco e começaram a travessia para Cafarnaum. E já estava escuro, e Jesus ainda tinha ido até onde eles estavam. Ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte, as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilómetros, viram Jesus a aproximar-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. Ou seja, depois de 5 ou 6 quilómetros, imaginem a distância. Não é tipo daqui ali ao fundo. 5 ou 6 quilómetros a remar, aparece um indivíduo calmamente, Jesus sobre as águas. Ei, então! E eles, está tudo! Eu também começava logo, o que é isto? Assombração, não é? Ainda por cima no meio do mar, não é? Tipo, aparecem assim uma assombração, não é? E era Jesus calmamente a chegar lá. Ou seja, isto é mais um milagre que estamos a viver. Jesus andar sobre as águas e tanto tempo. Então, eles ficaram aterrorizados, mas ele disse-lhes: sou eu.
Sei que parece uma coisa estranha, que normalmente quando alguém toca a campainha, pergunta quem é? Sou eu. A pessoa do outro lado sabe quem é que normalmente está a responder, não é? Ok, mas aqui especificamente ainda mais entoado é, não é? Então não tenham medo, versículo 21. Então resolveram recebê-lo no barco. Isto que é uma coisa toda, não é? Resolveram recebê-lo no barco. O que é que iam fazer? Expulsá-lo? Mas efetivamente, pronto, tu podes entrar, já que tu dizes que és quem és, entra lá então. E logo chegaram à praia à qual se dirigiam, ou seja, eles estavam quase a chegar ao lugar que tinham que chegar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado no outro lado do mar percebeu, ou seja, o povo todo percebeu que estava apenas, percebeu apenas um barco que estivera ali, ou seja, que apenas tinha desaparecido um barco, ok? E tinham percebido, ok, que Jesus não havia entrado nele com os discípulos, que eles tinham partido sozinhos. Então, alguns dos barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido o pão, após o Senhor ter dado graças. Quando a multidão percebeu que nem Jesus, nem os discípulos estavam ali, entraram nos barcos e foram para Cafarnaum em busca de Jesus. Então, dia seguinte, ok? Quando a gente vai para a cama, se a gente acorda da manhã, toma banho, sei lá, toma um pequeno almoço, almoça, faz o que tem a fazer, deita-se, dia seguinte acorda com o quê? Com fome. Okay? Então, dia seguinte, mesmas necessidades, novamente, necessidade de comer o pão. Então reparam que desaparece um barco, procuram, veem que Jesus não entrou naquele barco, procuram, não acham, e agora? Estão aqui vários barcos, vamos nos inspirar rapidamente, porque aqui a gente não vai ter as nossas necessidades, o quê? Supridas. Já trabalhamos e mostramos o ponto que eles estavam à procura, sim, das suas necessidades satisfeitas. Então, eles estavam preocupados com Jesus, como é que ele tinha desaparecido? Não. Estavam preocupados era saber onde é que estava aquele que ia fornecer as coisas que ele queria. Certo? Então ficaram desesperados e entraram no barco, ok? Após este milagre incrível que Jesus tinha feito. E então, vamos, ainda sem saber a resposta, vemos os desesperados entrar nos barcos e ir para aquele lugar, como se eles estivessem muito preocupados com Jesus, não é? Mas aqui vamos ver o que é que eles realmente, Jesus vai atirar assim ao coração. Vamos ver realmente o que é que eles querem. Então, milagre, milagre e confrontação. Jesus confronta os verdadeiros interesses dos discípulos. E esta é, novamente, a confrontação que Deus nos faz a nós. O que é que estamos a procurar em Cristo? Vamos então entrar no período de confrontação, em que Jesus se apresenta como o pão da vida. Versículo 25 a 26 diz assim: quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão-me a procurar, não porque viram os sinais maravilhosos. A verdade é que vocês estão-me a procurar, não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Parece aqui uma inversão. Parece que primeiro o povo estava a seguir por causa dos sinais. Mas a seguir já não era por causa dos sinais, mas sim era por causa da comida. Ou seja, isto cada vez ficava pior. Se de início parecia que seguiam os sinais milagrosos, mostrando algo, reconhecendo o quanto Cristo era poderoso, ok? A seguir já começa a mostrar que verdadeiramente eles só queriam esse poder para serem alimentados. Então, eles estavam a ser governados pelo seu estômago e não pela motivação que Cristo queria que eles tivessem. Amém? Vamos fazer aqui uma pausazinha de 30 segundos para refletir no seguinte. Ok? Porque Jesus é mesmo, pega mesmo na faca e atira assim mesmo ao coração na sua resposta. Jesus responde assim à preocupação deles, tipo, como é que fizeste isto, o que é que fizeste, o que é que estás aqui a fazer? A verdade é que vocês estão-me a procurar, não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Então, qual é a reflexão para nós que eu queria dar 30 segundos? E nós? Será que Jesus se nos confrontaria com a mesma afirmação? Será que neste momento a resposta ao que estamos a procurar em Cristo, será que Jesus podia nos confrontar exatamente com esta mesma afirmação? Que estamos a buscar ser satisfeitos em vez de buscar
relacionamento com Ele. A forma como estamos a viver a nossa vida, o que é que está a mostrar? Estamos a buscar a satisfação e o conforto diário, ou estamos a buscar o avanço do reino? Estamos a colocar o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar? Ou uns segundos só para refletirem? Então, peguem nessa reflexão para vocês e vamos perceber o conselho que Jesus dá a quem estava à beira dele, que é o mesmo conselho para nós. Versículo 27 diz assim: não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Deus, o Pai, nele colocou o selo da aprovação. É óbvio, a mensagem de Deus é constante de início ao fim. A mensagem de Cristo é constante de início ao fim. Será sempre constante. Claramente, quando nós vemos o grande sermão do monte, ou o sermão da montanha, as bem-aventuranças, como quiserem chamar, o que é que Jesus foca na sua mensagem? Ali para 6:33, no final. Para não andarmos preocupados com as... Diz alto, Conceição. As coisas deste mundo. Não andar preocupado, nem aflito. Vamos lá ver. Se Deus é Deus, se nós acreditamos nele, se acreditamos na sua palavra, se nos deixamos de levar por estas coisas, e eu estou a dizer isto com o maior respeito do mundo, ok? Por favor, não estou a acusar, estou a dizer, se nos deixamos de levar por estas coisas, qual é a mensagem que vai ir passada a Deus? Que? Foste tu que disseste, fui eu. É a brincar, não é? É mesmo isso. Ou seja, esta é a mensagem. Quem é o pai que gosta? Eu como pai. Estou a falar com o meu filho. E o meu filho não acredita no que eu estou a dizer. Não vive o que eu estou a dizer. Como é que eu me sinto? Mal. Certo? Pais e mães aqui desta casa, o que é que acontece convosco também? Sou só eu? Imaginem agora o nosso Pai Celestial, que sabe, porque nós ainda podemos estar a errar no que estamos a pedir aos nossos filhos. O que Ele está a pedir não erra, de certeza. Então, por isso já sabe que se não fizermos aquilo, é cabeçada na parede na certa. O que é que são 100 anos da nossa vida comparados com uma eternidade inteira? Nada, não é? Mas eu sei que é difícil nós extrair-nos deste corpo, desta vivência diária, para nos extrairmos para ter a mente no alto. Mas somos desafiados a isso. Toda a alimentação celestial permanece para sempre. É disso que nós nos temos que alimentar. Eu sei que é duro. Jesus está literalmente a tentar focar as pessoas para terem um foco correto, como está a fazer exatamente neste momento a cada um de nós. Estamos a ser desafiados para colocar a nossa mente no autor e consumador da nossa fé e nos alimentarmos diariamente dele. Amém? Então, é muito duro para o povo entender aquilo. É duro para nós entendermos aquilo também, mas temos que entender. Então, qual é o reflexo, qual é a pergunta que eles fazem a Jesus? Então perguntaram-lhe, versículo 28 e 29, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Alto! Parece que há aqui alguma coisa a acontecer. Estou-me a imaginar a mim, eu a poder falar do Evangelho a alguém, a falar da palavra e alguém a fazer-me esta pergunta. Parece que há alguma coisa que está a mudar. Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, crer naquele que Ele enviou. Ou seja, eles fazem a pergunta, Jesus responde. Imaginar aqui uma certa empolgação, ou não, não sei, provavelmente Jesus já saberia o que é que estava nos seus corações, mas eu sinto-me empolgado, tipo do género. Eles perguntam o que é preciso fazer, e eles respondem, querem crer nele, naquele que enviou, ou seja, crê em mim que estou aqui à tua frente, estás-me a ver.
Toca-me até se for preciso. Tu podes crer em mim. Crê. Que resposta esta do povo, não é? Se crerem em Jesus, se creres em mim, está Jesus a falar. É isso que é a vontade do Pai. É isso as obras que são esperadas de vocês. Então a seguir vem um momento de maravilha do povo, não é? Aqueles momentos que dá vontade de dizer, pá, é possível. Como é possível ele não teres entendido? Como é possível? Versículo 30 a 31. Eu brinco, mas nós somos assim. Mas nós somos assim. Versículo 30 a 31 diz assim: então perguntaram-lhe, que sinal milagroso mostrarás para que vejamos e creiamos em ti? O que é que farás? Os nossos antepassados comeram maná do deserto, como está escrito. Eu lhes deu a comer pão dos céus. Imaginem, até agora andavam a seguir os milagres. Jesus diz, creiam em mim. E a seguir eles, então fazem um milagrezinho mais, pode ser? Para a gente crer? A cegueira é complicada e dura. E nós vemos diariamente os milagres de Deus à nossa frente. Só pelo simples facto de acordarmos. E pela manhã dizemos, Senhor, obrigado porque eu respiro. Obrigado porque eu tenho vida. E mesmo assim, diariamente, pedimos milagres. Desculpa. Pedimos milagres a Deus para que nós possamos acreditar que Ele é real. Um crente não brinca com Deus. Um discípulo de Cristo não brinca com Deus. O maior milagre que ele podia ter feito, ele já fez. Ele deu-te acesso a Deus novamente. Ele deu-te acesso à vida eterna. O maior milagre não poderia acontecer. O maior milagre não poderias desejar. Acredita. Não há outra forma. Amém? Qual é a aplicação prática disto? A aplicação prática disto. Quando somos confrontados com a palavra, com a verdade, não há como deixar algo escondido. Ou seja, eles foram confrontados com a verdade. E o que é que veio de cima? A verdade que estava dentro deles. O escuro, a escuridão será sempre revelada pela luz. Será sempre absorvida pela luz. Tudo que está no escuro virá ao de cima. Tudo que está no fundo virá à tona com a palavra de Deus. Podemos tentar enganar o homem, mas a Deus não enganamos. Uma das questões que às vezes tem vindo muito ao de cima é sobre esta questão de que há muita gente a fazer mau uso do nome de Deus e estão e mancham e porque fazem isto, fazem aquilo outro. E as pessoas estão a ouvir a palavra e em vez de perceberem a palavra estão preocupadas no que os outros homens estão a fazer em nome de Deus. E quando eu digo isto uma coisa é nós ouvimos a palavra, vivemos a palavra, temos noção que infelizmente existem muitas pessoas a fazerem asneiras em nome de Deus, mas tentamos fazer a diferença em nome de Deus, vivendo este relacionamento. Outra coisa é sermos bloqueados por isso e afastar-nos do relacionamento de Deus, porque outros estão a fazer de forma errada. Então cabe-nos a nós deixar ser usados pela verdade, ou ouvir a verdade, e a verdade em nós transformar-nos, tirar o que é errado de nós para ficar lá dentro o que é a verdade da palavra. Amém? Nós só vamos a meio. Versículo 32. Isto vai começar a acelerar. Amém, André? Versículo 32 a 35 diz assim. Isto começa a ficar cada vez melhor. Okay? Isto é intenso. Assim, se parece aquela fórmula. Então diz assim, 32. Declarou Jesus, diga a verdade, não foi Moisés quem deu a vocês pão do céu, mas é meu Pai que dá a vocês o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Amém? Há dois acontecimentos aqui que são destacados e que Jesus puxa para aqui. O primeiro acontecimento, Antigo Testamento. Ok? E agora que estou a pensar, os dois até poderiam ser no Antigo Testamento, mas vamos usar os exemplos que tem aqui para não cair em irregularidades bíblicas. Dois exemplos. Primeiro, pão do céu. Aconteceu quando? Quando é que o pão desceu do céu? Exatamente. Êxodo 16, versículo 3 a 5. Ok? Vai estar aí. Ou seja,
o povo é libertado da opressão, certo? Estão no deserto, a caminho, sabendo que estão livres. Acabaram de ver coisas incríveis. Presença de Deus sobre eles. E diz assim, os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá estávamos nós ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas nos trouxeste a este deserto para fazer morrer de fome toda esta multidão. Disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isto os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. No dia seguinte trarão para ser preparado o dobro que os recolheram nos outros dias, no sexto dia. Okay? Reparem na ingratidão deste povo. Retirado e a seguir preferem as coisas terrenas, morrer sobre as coisas terrenas, do que morrer debaixo da mão de Deus. Uma pequena dificuldadezinha já faz toda, porque é uma pequena dificuldade. Depois de verem aquilo tudo à sua frente, ainda acharem que vão morrer ali, à fome. Meus amigos, povo de coração duro. Mas, novamente, não consigo julgar, nem devo julgar, porque nós somos exatamente um povo de coração duro também. Com tanto à nossa frente do que Deus tem feito sobre a nossa vida, pela nossa vida, por nós, pelo seu reino, mesmo assim andamos desesperados atrás das coisas da vida. E desejamos tantas coisas da vida como foco, que por vezes voltamos então à escravidão, em vez de viver na liberdade do que Deus tem para nós. Qual é a segunda parte? Isto tem a ver com o pão. O pão era diário. O que é que... Eu não sei se há pouco toquei, por isso vou voltar a referir. Pelo facto do pão ser diário, o que é que Deus trabalha? Porque Ele podia lançar, podia conservá-lo para meses, para não ter que fazer pães todos os dias, não é? Aquilo deve dar trabalho. Desculpa, foi uma piada má à Sónia. Mas podia deixar durante muito tempo, sei lá. Mas todos os dias eles tinham que apanhar a exata quantidade para não guardar, a não ser no sexto dia, que era dobrar para não terem que trabalhar no sétimo dia, que era dia de descanso. Mas porquê? O que é que Deus estava a trabalhar no povo? A dependência e a... Exatamente, são duas coisas relacionadas. Não só a dependência, como a confiança. Confiar que no dia seguinte, à mesma hora, no mesmo local, ou noutro local, ou noutra hora, não interessa, mas no dia seguinte tinham exatamente a comida suficiente para eles. Amém? O outro exemplo, quando falamos e vier a mim, também não terá mais, beber da minha água não terá mais sede. Isso refere-se a que história do Novo Testamento? João 4, Samaritana no poço, certo? Em que vemos que ela estava tipo horrorizada por Jesus estar a falar com ela. Havia todo um sistema implementado de adoração. Uns adoravam naquele monte, outros adoravam não sei onde. Ou seja, e Jesus explica-lhe que neste momento Deus está à procura de verdadeiros adoradores, em espírito e verdade. E disse-lhe: quem vier beber da água que eu dou, jamais terá sede. Amém? Então, através da confiança, da dependência em Deus, temos alimento diário, não só físico como espiritual, mas também seremos totalmente saciados de duas coisas que são fundamentais, não só a alimentação como a própria bebida para o corpo, ou seja, esta refeição, através da adoração, do relacionamento com Ele, nós seremos totalmente satisfeitos. Amém? Mas é preciso ir à fonte beber. O pão vem ter connosco, a água, embora venha ter, nós temos que ir e também beber e tomar. Amém? Então, assim como Jesus está a demonstrar, ok, que Ele é o pão que desceu dos céus e bem mais importante que o maná que descia dos céus. Não há ninguém mais importante. As pessoas precisam de pão diário, assim como também foi fornecido por Cristo diariamente a sua presença, o seu relacionamento,
para cada um de nós. Versículo 36 a 40 diz assim: Mas como eu disse, vocês me viram, mas ainda não creram. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém? Jesus não veio fazer a vontade dele. Jesus veio fazer a vontade do Pai. Jesus não vem para aqui preocupado com o que tu queres ou achas que precisas. Certo? Ele vem preocupado em cumprir a vontade do Pai, que é essa vontade do Pai que vai trazer o que nós precisamos. Amém? Versículo 41 a 42 diz assim: Com isso os judeus começaram a criticar Jesus porque dissera: Eu sou o pão que desceu dos céus. E diziam: Este não é Jesus, filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como é que ele pode dizer desci do céu? O seu mundo estava a ser abalado. Totalmente abalado. Primeiro, Jesus estava a destruir uma pessoa importantíssima para os judeus, que era Moisés. Para já nem foi ele que deu o pão, veio de Deus. Pumba, logo. Depois, segundo, eu sou mais importante que isso. Ok? Bem mais importante que isso. Ok? Eu sou o pão que desci dos céus. E ele reforça bastante isso. Então o mundo dos religiosos estava a ser abanado, assim como o nosso mundo é abanado perante a realidade. Muitas vezes buscamos diariamente o que podemos fazer, como podemos fazer, quais são os passos que temos que fazer para obter este relacionamento falso com Deus. Porque o relacionamento falso com Deus, quando eu digo que é a falsa ideia às vezes do servir, do que é estar a servir, do que é estar a fazer, do estar presente. Por isso é que a semana passada eu vos questionei antes da pregação: o que é que nós vimos aqui fazer? O que é que estamos aqui a fazer? Porque se não for verdadeiramente com o propósito correto, então nós só estamos a ser religiosos. E a religião acontece como o que nós vemos a acontecer aqui com os judeus. Ficamos escandalizados por vezes, ficamos destruídos e nunca vamos alcançar o que queremos, porque a nossa intenção não está no lugar correto. E Deus aqui não está preocupado em satisfazer as tuas vontades ou o que achas que tu precisas, mas sim satisfazer ou preencher verdadeiramente o que tu necessitas. Amém? Então, é difícil por vezes encaixar que temos que morrer para nós para podermos ser superabundados pela presença de Deus. É, mas tem que o ser. Mas porquê que é difícil? Respondeu Jesus. E ele foi bem direto. Foi assim, tipo, como se diz no futebol, ao joelho. Está a ver? Respondeu Jesus: Parem de me criticar. Ninguém pode vir ao Pai, ou ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o atrair. E eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Todos que ouvem o Pai e dele aprendem, venham a mim. Ninguém viu o Pai a não ser aquele que vem de Deus. Somente ele viu o Pai. Asseguro a vocês que aquele que crê tem a vida eterna. Parem lá com isso, diz ele. Parem lá com isso. Olha, faltava 2 chapadas, mas era uma pessoa calma, tranquila. Já fez o que tinha a fazer no templo, lá com o chicote. Parem lá com isso. Basicamente, se fosse o Mark, parem com a estupidez do homem. Parem de me criticar. Estão mais preocupados em criticar o que eu estou a dizer do que estar a receber verdadeiramente o que eu estou a querer dizer. Eu creio que isto tem tanta aplicação prática na nossa vida. Mas amém. Esta deixo convosco para vocês refletirem. Então, milagre revelou o coração do povo. Confrontação. Jesus confronta diretamente. Vocês estão a procurar, não é o que eu quero. E a seguir então entramos no ensinamento. Jesus começa a ensinar o que verdadeiramente espera do povo. E é isto que Deus faz. E é isso que eu espero que aconteça aqui hoje. Somos endereçados ou confrontados com a verdade. De alguma forma as nossas estruturas são abaladas. Se nós deixarmos de ser confrontados com a verdade, são abaladas. Mas depois
nosso Deus, dá-nos o caminho para construir de forma correta. Então este é o ensino que Jesus traz. Após a confrontação, Jesus entra na fase de ensino e começa a explorar e explicar a ideia de ser o pão da vida. Versículo 48. Eu sou o pão da vida. Ou seja, estão a perceber? Ele começa então, vai explicar. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná do deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que deste do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que deste do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne e eu darei a vida pelo mundo. Não há vida sem Ele. É tão claro como isso. Não há vida sem Ele. Não vale a pena procurar em outro lugar porque vais bater com a cabeça. Ele deu a vida por cada um de nós. O povo teve uma maná vindo dos céus e o que é que lhe aconteceu? Morreu. Quem comer deste pão que desceu dos céus, o que é que acontece? Viverá eternamente. Amém. O pão é essencial para vivermos na carne. Mas Jesus, o pão da vida, é essencial para não mais morrermos. Versículo 52 a 59. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si. Como pode este homem oferecer a sua própria carne para comermos? Estou a imaginar a confusão ali, instalada. Jesus lhes disse, eu digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Jesus já sabia que estava a provocar ali uma ruína na sua estrutura grande. Eles estão escandalizados, eles dizem assim, mas eu ainda vos reforço, têm mesmo que comer a carne. E com sangue. Por isso é que o humor de Jesus é um humor particular, ainda reforça ali mesmo, tipo, forte. E isto é escandaloso para os judeus, é mesmo escandaloso para eles. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. E este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados vocês comeram maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Aleluia! Ele disse isto quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Este pedaço de escritura mostra de forma muito clara que tudo que nós precisamos para uma vida relacionada com Deus é de... Podem dizer sem medo. É de... Quem precisamos? De crer em quem? Precisamos de? Têm tempo para começar de novo? Precisamos de quem? Jesus! Para um relacionamento restaurado com Deus, precisamos de Jesus. Amém? Do pão da vida. Digam sem medo. Ele é o nosso Redentor, resgatador, nosso Senhor, nosso irmão e nosso provedor. Tudo o que precisamos se encontra nele. Temos de voltar a lembrar de Mateus 6, de tudo que nos é apontado. E principalmente para não juntarmos tesouros na terra, que a traça e a ferrugem destroem, mas sim de juntar nos céus. Que esses sim são para a eternidade. Amém? E qual é a outra recomendação? Buscai, em primeiro lugar, o reino dos céus e a sua justiça. Todas as serão acrescentadas. Amém? A palavra de Deus não se contraria e reforça-se e relembra-nos. Como eu disse, a mensagem de Cristo é de início ao fim a mesma e não muda. Amém? A forma como nós vamos agir, proceder, falar, viver, vai mostrar onde nós temos o nosso coração. É claro. Onde estiver o nosso tesouro, aí está o nosso coração. Possamos focar-nos para o tesouro celestial. Perante isto, pergunta, o que é que vais fazer? Não é para responder, é
para refletirem. Já dei aqui perguntas, reflexão, confrontação e reflexão novamente. O que é que vamos fazer sobre isto? Sabem o que é que fizeram? Tens que tomar uma decisão. Parte 4. Milagre, milagre, confrontação, aprendizagem. Ou seja, milagre, milagre revela o coração. Confrontação, destrói. Destrói, ensina, constrói. O que é que tu vais fazer com isto? Tua reação. Qual é a decisão que vais tomar? Muitos discípulos abandonaram Jesus. Versículo 60 diz assim: ao ouvirem isto, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? É dura a palavra de Deus? Podem ser honestos. Por que é que ela é dura? E o facto, uma coisa que é verdade, normalmente só se torna dura quando tu estás no lado oposto. E esse é o problema, como a nossa vida pela carne, quando a verdade vem, nos quer levar pelo Espírito, é duro. Por isso é que precisamos de uma coisa chamada, que eu acabei aqui de dizer, que é o Jesus, que pelo facto do que Ele fez nos traz vida. A vida representada em nós, a presença de Deus em nós, do Espírito Santo. Então pela carne vai ser impossível, mas com o Espírito é possível. Amém? Porque Deus não deixou escrito. O que deixou escrito não é para que nós não consigamos fazer. É sim, para que consigamos viver e fazer. Amém? Então, reflexão. É dura a palavra de Deus para a tua vida? Deixa-me dar um conselho. Pode parecer dura, mas caminha no sentido dela. Não te afastes dela. Caminha. Hoje é uma vitória. Nem que seja um passinho pequeno, amanhã é outro, amanhã é outro. Quando parares e perceberes, estás bem longe do que eras, bem mais perto do alvo. Porque uma caminhada a correr é praticamente impossível. Ela é feita de vitória em vitória, de glória em glória, que é feita a caminhada. Então caminha no sentido da verdade. Porque quando te alinhares com ela, vais ver o livramento que tens sobre a tua vida. Amém? Então, versículos 61 a 66 são os últimos versículos, não? O 67 não vou ler porque não acresce praticamente nada aqui no específico, mas diz assim, 61, começando no 61. Sabendo em seu íntimo que os discípulos estavam a queixar-se do que ouviram, Jesus disse aos discípulos agora, à esfera mais pequena. Ele disse assim, isto escandaliza-vos, é duro. Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são Espírito e vida. Contudo, há alguns que vocês que não creem. Pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu. É por isso que eu digo a vocês que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Amém? É complicado? É duro? Ou seja, foi para aqueles que estão fora, primeiro bazaram, não é? Piraram-se. E depois Jesus ainda percebendo diz assim, e isto é para nós, agora é para nós, todos aqui. Põe assim, isto escandaliza-vos. Se der ali na ferida, escandaliza, diga lá. Hã? Mas a resposta deles é brilhante. A resposta deles é incrível e maravilhosa. Já falei. É duro pela carne, mas com o Espírito é possível. Então qual é a resposta dos discípulos? Eu estava a dizer que era o 67, não, 67 a 69, acho que é o 70 que não vamos ler. É um versículo que fica de fora. Então, últimos versículos 67 a 69 são a resposta incrível do povo, que eu espero que seja a nossa resposta. Diariamente nós devemos nos agarrar a isto, que diz assim, Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Querem ir embora?
Agora aqui, mais específico para nós. Não querem ir? Têm certeza disso? Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Nós queremos e sabemos que és o Santo de Deus. Uau! Alguém? Exatamente. Alguém chegou à conclusão. Imagina a quantidade de horas e de tempo. Não é? A seguir Jesus, a mostrar de ensinamento, de destruição, de construção, de demonstração. Mas afinal, os discípulos que estavam junto dele entenderam que não existe vida sem Jesus. Eles creram e sabem quem é Deus. Amém? Concluindo então, terminando, vimos todo o capítulo 6, desculpem, mas eu acho que é incrível, e para percebermos todo o enquadramento, todo o capítulo 6, 69 versículos, mais alguns numa só pregação. Para entender a afirmação de Jesus, eu sou o pão da vida. 2 milagres que aconteceram mostraram o quê? O coração de Deus. O coração de Deus não, do povo para Deus. 2 milagres mostraram o coração do povo. O povo é confrontado a seguir. Cristo pretende destruir a porcaria. Confronta, destruindo as instituições religiosas dentro de cada um deles. Mas a seguir então, apresentando-se como o pão da vida, dá o ensino e a solução. Para depois, então, te levar a escolher. Perante isto, o que é que tu escolhes? Escolhes te alimentar diariamente e buscar-me diariamente a mim? Ou estás a vir a mim porque necessitas de algo físico, de alguma coisa material, de alguma solução? Por que é que tu me estás a seguir? Pergunta. O que é que estamos a buscar em Jesus? É muito importante nós darmos esta resposta para entendermos o que é que significa o pão da vida. Amém? Ele é o nosso sustento diário, precisamos dele diariamente. Jesus está preocupado em se relacionar connosco, em restaurar o relacionamento com Deus, e não está preocupado em restaurar os teus desejos, as tuas vontades, a não ser que eles estejam alinhados com Ele, ou seja, o que tu achas que necessitas. Ele está interessado em restaurar o que tu verdadeiramente precisas. Se estamos em Cristo, a busca da satisfação de desejos carnais, se estamos nele e estamos a buscar desejos carnais, então continuamos mortos. Amém? Vivos só comendo o pão diário que é Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Vamos então levantar e vamos orar, dando graças. Ficou claro? Sim, ficou, Dona Fátima. Obrigado. Amém? A palavra de Deus deve-nos sim fazer refletir na vida. E quando a gente traz reflexões, o objetivo não é dizer que estamos todos mal, que está tudo errado. Não é esse o objetivo. Mas deixemos a palavra falar ao nosso coração. Se nós não nos examinarmos, se não deixarmos sermos examinados, por isso vai ser difícil nós deixarmos que Deus trabalhe em nós. Para onde eu irei? Para onde eu poderei ir que estarei escondido de ti? Lado nenhum. O que é que eu poderei esconder de ti, Senhor? Porque enganoso é o coração do homem. Amém? O que é que eu posso esconder de ti? Nada. Queria convidar-vos a fechar os olhos. E vamos orar. Pai Santo, Pai querido, damos graças pelo teu grande, grande, grande amor, Senhor Deus. Oh Pai, é tão bom sabermos, Pai, que podemos contar com a tua palavra, Senhor Deus. Porque não há outro
Tu és inigualável, incomparável, único, Senhor Deus. Oh Deus, Pai, obrigado. Obrigado pelo teu grande amor, Pai. Obrigado pelo que aprendemos através da tua palavra, da tua verdade. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra é vida, Pai. Oh Deus, a tua palavra que é vida, Senhor Deus, seguida do Espírito, Pai, em nós. O teu reino avança, Pai. Oh Deus, e aqui presentes cada um de nós, Pai, hoje desafiados, Pai, a comer o pão diário, Senhor Deus, dependendo diariamente desta presença de Cristo, Senhor Deus, nas nossas vidas, Pai. Dependendo dele como nosso Senhor, não nos focando apenas na salvação, mas sim no senhorio, neste relacionamento diário, Pai, oh Deus. Eu oro que em nome de Jesus, Pai, cada um de nós, Pai, à medida que a palavra foi sendo pregada, Pai querido, ó Deus, e à medida que em casa fomos meditando na palavra, Pai, possamos ser desafiados, Pai querido, ó Deus, a abanar as nossas estruturas, Pai, porque uma casa fundada, Senhor Deus, na areia vai ruir, Pai, mas uma casa fundada na rocha, Pai, pode vir tempestade, pode vir o que for, não cairá, Pai. E damos graças, Pai, porque contigo, Senhor Deus, podemos contar, Pai. Pai, que possamos viver focados diariamente, comendo do pão diário, dependendo de Ti, Pai, confiando que Tu és o nosso provedor, Pai. Confiando que Tu és aquele que nos completa, Pai, ó Deus. E é em Ti, Senhor Deus, que a nossa vida tem sentido, Pai. Amém. Amém?